Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor João Paulo e na aula de hoje nós vamos discutir um conteúdo que eu acredito que vocês já tenham tido contato em algum momento, tá? E a gente vai acrescentar novos conhecimentos no decorrer das nossas aulas. Se trata do sistema de numeração decimal, que é a forma como nós organizamos os números e com eles fazemos continhas nos dias de hoje. Tá bem? Para a gente entender a importância do nosso sistema de numeração, nós vamos precisar passar um pouco pela história dos números e pelos outros sistemas de numerações antigos, conhecendo as suas falhas, para a gente compreender por que é que nós temos um sistema de numeração tão importante. Ok? O objetivo da nossa aula é justamente que você consiga compreender a importância e as características da nossa forma de contar nos dias de hoje. Beleza? Então vem comigo aqui. Vamos primeiro pensar sobre algumas perguntas. Não sei se algum de vocês em algum momento já parou para se perguntar, mas como será que os números surgiram? Por que eles foram inventados? Quem inventou os números? E aí? Gente, os números, eles são uma invenção da humanidade. Não foi uma pessoa que inventou. Várias pessoas em diferentes locais, em diferentes épocas, de diferentes culturas, inventaram formas de numeração, né? Sistemas de numeração, devido à necessidade imposta pela contagem. Os números surgiram a partir da necessidade do homem de contar as coisas e objetos ao seu redor. Então daí também surge uma pergunta: se não existiam números muito tempo atrás, lá nos primórdios, como é que as pessoas faziam para fazer as suas contagens? Uma história muito legal diz o seguinte: os pastores de ovelhas, naquela época, muito tempo atrás, eles tinham as ovelhas, o seu rebanho, dentro do cercado, e todas as manhãs eles abriam o cercado para as ovelhas irem pastar, irem comer. Mas se eles não conheciam os números como a gente conhece hoje, se não existiam símbolos para representar o número 1, 2, 3, não existia nada disso, como é que eles faziam? Eles contavam por associação. Cada ovelhinha que saía do cercado de manhã, ele pegava uma pedrinha e jogava dentro de um saquinho. Então saía uma ovelha, uma pedrinha dentro do saquinho. Saía 2 ovelhas, ele colocava mais outra pedrinha. E assim por diante, cada ovelha que saía, uma pedrinha dentro do saco. Aí daí as ovelhinhas iam lá comer, descansar fora do cercado, e de tarde o pastor ia em busca delas para colocá-las dentro do cercado novamente, né? Para a segurança das ovelhas. Então, como é que ele verificava se nenhuma ovelha tinha se afastado ou se perdido do rebanho? Cada ovelha que entrava, ele fazia o inverso do que ele fez de manhã, né? Ele iria retirando as pedrinhas. Entrava uma ovelha, retirava uma pedrinha do saquinho, entrava a segunda ovelha, retirava outra pedrinha do saquinho e assim por diante. Então, se sobrassem pedras dentro do saco, o que iria significar? Iria significar que alguma ovelha estava perdida, né? Mas essa era uma forma de contagem que era bastante limitada. Não possibilitava a realização de operações matemáticas, como continha de mais, continha de menos, continha de vezes, dividir. Não tinha nada disso. Tudo era feito a partir do raciocínio lógico, mas não havia uma forma escrita de fazer essas operações, né? Por isso que agora a gente vai passar um pouco por alguns sistemas de numeração antigos, entender a sua importância e os defeitos que eles tiveram e a certa contribuição que eles implicaram na forma como a gente conhece os números hoje, tá bom? Vamos lá?
Pois é, como eu falei para vocês, né, em diferentes lugares, em diferentes épocas, os números foram surgindo, tá? Formas escritas, símbolos para representar esses números foram surgindo, tá? De diferentes maneiras. Os egípcios, por exemplo, eles utilizavam elementos ou coisas concretas da natureza como símbolos para representar os números. Nós tínhamos lá no sistema de numeração egípcio, o número 1 era representado por um bastãozinho, o número 2 por 2 bastõezinhos, o número 3 por 3 bastõezinhos, até o número 9. Então, um mesmo símbolo, ele poderia ser repetido no máximo 9 vezes. Guardem essa informação, tá? No máximo 9 vezes. Então, professor, como é que fazia quando eu tinha que chegar no número 10? Quando chegava no número 10, eles substituíam o que seriam 10 bastões por um calcanhar. Então, um calcanhar valia 10. Aí, se eles quisessem representar o número 11, por exemplo, eles iriam usar um calcanhar seguido de um bastão. Ou seja, 10 mais 1, 11. 9 calcanhares daria 90. Se eu tivesse 10 calcanhares, o que não é possível de se escrever, tendo em vista que é até 9, o máximo, ele substituía por uma corda enrolada. Que é o número 100. Então, e assim por diante. Tinha os bastões, os calcanhares, a corda enrolada, a flor de lótus, que representava 1000, o dedinho dobrado para representar o 10.000. E vejam aqui um exemplo bem interessante, como era representado o número 1962 no sistema egípcio. Olha a bagaceira! Tinha uma flor de lótus para representar o 1000, seguido de 9 cordinhas enroladas, né? Cada corda vale 100, então é 900. 6 calcanhares iriam representar o 60 e 2 bastões representar o número 2. Então, vejam o espaço. Vocês precisariam de um caderno do tamanho de uma porta para poder fazer continhas no sistema egípcio. Era uma limitação bem importante, né? Que a gente conseguiu vencer. Esse eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento também. É o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano, diferente do sistema de numeração egípcio, ele não usava coisas da natureza para fazer as contas, para representar os números. Usavam-se letras específicas do alfabeto romano, do próprio alfabeto romano. Tá? Algumas letras, elas podem ser repetidas no máximo 3 vezes. Tá? Por exemplo, o número 1 era representado pela letrinha I. Então, você conseguiria fazer o número 3 com 3 letrinhas I consecutivas. Mas o número 4 você não poderia colocar 4 letras I, porque máximo 3 vezes. E como é que a gente fazia o número 4? Para fazer o número 4, a gente iria precisar do símbolo que representasse o 5, que é o V, letra V. E antes do V, a gente iria colocar o número, a letra I, tá? Porque quando a letrinha de menor valor vem antes de outra que tem um maior valor, a gente está fazendo aí uma continha de menos. Então seria 5, que é o V, menos 1, que é o I, né? 4. Então o número 4 seria IV. O V seria 5, aí 6 seria V seguido de um I, que quando uma letra de menor valor vem na frente de outra de maior valor, você soma. Então, V com I é 6. E assim por diante. Então, nós tínhamos os seguintes símbolos. O I para representar o 1, o V para representar o 5, o X para representar o 10, o L para representar o 50, o C para representar o 100, o D, o 500 e o M, o 1000. Tá certo? Então, era assim que funcionava o sistema de numeração romano. Algumas outras propriedades não vêm ao caso.
mas vocês já tiveram algum contato e a gente vai retomar em aulas posteriores. Por que será que a gente não usa mais o sistema de numeração egípcio, aquele das figurinhas lá da natureza? Por que será que a gente deixou de usar o sistema de numeração romano? Porque, pessoal, mesmo com todo o avanço de cada um deles, ainda era difícil calcular. Em alguns, eram muitos símbolos para representar um número e escrever um valor era grande, né? Um valor grande era muito difícil, muito difícil. Foi o caso lá do sistema egípcio que eu falei para vocês. Vocês iriam precisar de um caderninho do tamanho de uma porta para poder fazer os números, né? E essa dificuldade de escrever números grandes também prejudicava as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e assim por diante. Era muito difícil fazer essas contas. Vamos imaginar? Observem essa continha aí. Como é que ela seria armada no sistema romano? Vocês conseguem compreender? Como é que a gente faz uma conta dessa com algarismos romanos? Lembrando, tá? Lembrando, eles não conheciam os números como a gente conhece hoje. Então, essa continha aqui da direita, eles não sabiam fazer. Esses números aqui não haviam sido inventados ainda. Então, eles não conseguiam fazer essas contas aqui. Tá? Era uma limitação muito grande que nós, repito, vencemos. Sistema de numeração hindu, mais um sistema de numeração antigo que dividiu, né, que foi um marco para que a gente chegasse na situação que nós estamos hoje em relação aos números. O sistema indiano, também chamado de hindu, ele não utilizava figuras ou letras. Então utilizava o quê? Para representar os números. Foram criados símbolos específicos chamados de algarismos. Então o nome desses símbolos são algarismos, devido a um nome de um matemático árabe, ok? Então no início era formado por 9 símbolos, que representavam de 1 a 9. Por incrível que pareça, o zero ele foi o último dos números a ser inventado. Hoje ele é o primeiro número que a gente conhece, né? 0, 1 e assim por diante. Mas ele foi inventado por último, depois de cerca de 2.600 anos, né? Foi criado o 10º símbolo para representar coisas vazias. O zero ele representa algo vazio, né? Quantas canetas tem na minha mão? Não tem caneta, então o zero que é utilizado para representar essa quantidade, ok? Agora vamos falar sobre o nosso sistema de numeração. As características do sistema de numeração indo-arábico decimal. Vamos lá. Símbolos. Como eu disse, nós usamos símbolos ao invés de letras e de figuras para representar os nossos números. E são apenas 10 símbolos, apenas 10, tá? Por isso que o sistema é decimal. O sistema também é chamado de decimal porque nós costumamos agrupar, e nós agrupamos, na verdade, de 10 em 10. Vejam, quando vocês iriam fazer uma continha de adição, aquela história de quando você soma 6 mais 6 dá 12, fica 2, vai 1. Pois é, porque quando passa de 10, nós formamos um novo agrupamento, tá? Que nós vamos discutir um pouquinho adiante. O nosso sistema ele é posicional. Olha, prestem muita atenção em todas essas características que eu estou discutindo aqui, ok? Ele é posicional. Por quê? Porque o mesmo símbolo ele representa valores diferentes dependendo da posição que ele ocupa, tá? No número. Vamos ver aqui, ó, aqui ao lado. Esse número 1 aqui, o algarismo 1, ele não vale 1, ele vale 10. Porque ele está na segunda casa, na casa das dezenas, certo?
esse número 3, ele não vale, o algarismo 3, ele não vale 3 unidades. Ele vale 30 unidades, tá? 30 unidades, porque ele está na casa das dezenas. E assim por diante, como nós veremos a seguir. O zero, para que é que serve o zero? Para indicar uma casa vazia, uma posição vazia. Por exemplo, o sistema decimal ele é aditivo. Olha o que acontece. Quando eu falo 675, eu estou falando 600, né? Mais 70 mais 5. 675. Né? Então, prestem bem atenção nesse raciocínio. Vamos definir aqui o porquê que ele é aditivo. O valor do número ele é obtido pela adição dos valores posicionais que os símbolos adquirem conforme a posição que ocupam. Por exemplo, o numeral 555, vejam como ele é decomposto. Apesar dele ser formado por 3 algarismos idênticos, né? Temos o 5 na unidade, 5 na dezena e 5 na centena. Esses algarismos, logicamente, eles possuem valores posicionais diferentes. Ó. Esse primeiro 5 aqui, que eu estou apontando, ele vale 5 unidades. Está em verdinho. Esse 5 aqui, logo à esquerda dele, que eu estou apontando, ele vale 50 unidades. Tá? Enquanto que esse outro 5 aqui, como ele está na terceira casa, na casa das centenas, ele vale 500 unidades. Então, a posição do algarismo no número, ela influencia no valor do número. Por isso que o sistema ele é posicional e ele é aditivo, né, devido à nossa forma de falar. 555. 555 aqui. 555. Mesma forma, o 435. Observem aqui o exemplo também, tá? 435. Vamos adiante. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Quero reiterar aqui que no caso de quaisquer dúvidas, podem deixar seus comentários, tá? E entrar em contato comigo. Mais uma característica do nosso sistema de numeração, ele é multiplicativo. Multiplicativo. Um algarismo que é escrito à esquerda de outro vale 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse ocupando a posição do outro. Por exemplo, temos aqui o número 333. Vamos pensar aqui nesse primeiro número 3 aqui, ó. 3 vale 3 unidades, ou seja, 3 vezes 1. Contudo, esse 3 que está logo à esquerda dele, ele tem que valer 10 vezes mais o valor que ele valeria ocupando a posição deste 3 agora que eu estou apontando. Olha aqui. Então, 3 vezes 10. Por isso que a gente multiplica por 10 aqui, que vai dar 30, não é isso? Por sua vez, esse outro 3 aqui mais à esquerda, ele vai valer 10 vezes mais que o 3 que está imediatamente à sua direita. Né? Sendo assim, ficaria 3 vezes 10 vezes 10, ou seja, 3 vezes 100. Por isso que esse sistema é chamado de multiplicativo. Olha aqui mais um exemplo, número 35, 3 vezes 10, para representar o valor posicional desse 3, que é 30, e 5 vezes 1, para representar o valor posicional desse 5 aqui, que é 5. Vamos lá. Existem agrupamentos de números que recebem nomes especiais, certo? E eles têm os seguintes valores posicionais. O 1, ele representa o valor posicional das unidades simples. Por isso que, quando foi apresentado aqui o número 5, ó,
ele está multiplicando por 1. Por quê? Porque esse 5 ele está na casa das unidades simples. É a primeira casa de número natural. Ok? O 10, por sua vez, representa o valor posicional do primeiro agrupamento. Quando você faz 10 unidades, você agrupa pela primeira vez em uma dezena, certo? Então, uma dezena contém 10 unidades. Por isso que, nos exemplos anteriores, observem, quando a gente se refere a esse número que está na segunda casa, nós multiplicamos o valor posicional dele por 10, certo? Devido a estar na casa das dezenas. E assim por diante. O 100 representa o valor posicional do segundo agrupamento. Né? Quando nós agrupamos 10 dezenas, nós formamos uma centena. Beleza? E por sua vez, o 1000 representa o valor posicional do terceiro agrupamento. Quando nós agrupamos 10 centenas, formamos uma unidade de milhar. E assim por diante, como a gente vai ver nas aulas que teremos nos próximos dias. Então, pessoal, resumindo aqui, a cada 10 unidades, uma dezena, a cada 10 dezenas, uma centena, a cada 10 centenas, uma unidade de milhar. E assim segue. Então, para a gente finalizar esse momento, gostaria de destacar para vocês, tá? Ponham isso em mente, muito importante o que eu vou falar agora, é que o grande avanço do nosso sistema de numeração indo-arábico decimal é que com poucos símbolos, nós só possuímos 10 símbolos, né, do 0 até o 9, então contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? 10 símbolos. A gente pode escrever qualquer número que imaginar. E com esses números, fazer continhas de mais, de menos, multiplicar, dividir, entre outros. O que não era possível em sistemas de numeração antigos, como o egípcio e o romano. Sem falar na prática de escrever, tá? A gente não conseguiria escrever muita coisa num caderno comum usando símbolos egípcios ou algarismos romanos. Beleza? Além do fato que permite você escrever uma infinidade de números. O sistema egípcio, por exemplo, ele tinha um limite, tá? Tinha um número limite. E o nosso não, o nosso tem infinitos números, até onde você quiser fazer e agrupar e assim por diante. Então é isso, gente. Um abraço a vocês, tá? Contem comigo e até a próxima aula.